Fala, meus amigos, tudo jóia? Aqui quem fala é o Paulo Mendes, diretamente hoje de Sinop, a abertura especial do nosso primeiro programa de podcast, o Cai Pra Dentro. Nesse programa iremos falar sobre temas muito importantes, relevantes para a nossa cidade de Sinop. Hoje estou muito contente, muito feliz por receber duas pessoas especiais que contribuem para o crescimento da nossa cidade. Estou com a Luciane, representando aqui a PAN Sinop, e estou aqui também hoje à tarde com um grande amigo, Daniel Trindade, que é um ativista, amante dos animais, né, Daniel? Tem um trabalho super bacana, super legal na cidade e admirado por todos. Muito obrigado, sejam realmente muito bem-vindos, vocês são os nossos primeiros convidados. E quando a gente pensou, falou, poxa, a gente precisa dar um start nesse nosso projeto, mas a gente precisa trazer pessoas especiais, pessoas que realmente contribuem para o crescimento da nossa cidade. E eu, obviamente, por ser também um grande amante dos animais, eu não deixaria de começar esse programa sem trazer vocês, tá bom? Muito contente mesmo e sejam bem-vindos mais uma vez. Nós é que agradecemos. Obrigado, Paulo. É isso aí. Bom, muita gente na nossa cidade se pergunta, né? Mas afinal, o que é a PANS? Quem é a PANS? Quem constitui a PANS? Qual que é o trabalho que essa instituição aí, né, vem desenvolvendo na nossa cidade, desde quando? E eu gostaria de pedir para você, Luciane, para contar para a gente um pouco sobre a história, sobre o surgimento dessa instituição aí que ajuda muito os animais da cidade, não só os animais, né? De um modo geral, a população em si, né? Porque o tratamento e os cuidados com os animais refletem também na saúde dos seres humanos, né? Mas me conte um pouquinho também sobre você, né? Sobre como que iniciou a se despertar do interesse de ajudar os bichinhos, os animais, né? Então, obrigada pelo convite, que se lembrou da nossa entidade, né? O meu trabalho com a PANS começou em 2005. Depois que uma pessoa da cidade, uma jornalista, me procurou, que também compartilhava dessas mesmas vontades que eu, me procurou para a gente montar uma associação. Uhum. Na época eu até meio que resisti e tal, porque vontade eu sempre tive de ter uma associação, uma ONG, algo que pudesse fazer esse trabalho. Mas como eu me conheço e eu sei que eu sou muito persistente no que eu faço, eu também tinha um pouco de medo, porque eu sabia que se eu entrasse, isso ia ser uma coisa que eu ia ter que levar muito a sério. E em 2005 nós resolvemos fundar a PANS, com todos aqueles trâmites burocráticos e formação de estatuto, diretoria, que é bem moroso e bem, né, chato até. Burocrático, né? E a gente começou devagarinho e não tinha estrutura nenhuma. E na época, 2005, essa questão animal era uma questão ainda muito... o preconceito era muito maior. Julgada. A pergunta que faziam sempre para nós é: o que esse povo quer? Não tem nada para fazer que ficar juntando cachorro na rua, sabe? E como nós não tínhamos estrutura nenhuma, a gente levava os animais para nossa casa, colocava no próprio carro o animal que estava deteriorando, às vezes na rua, com miíase, atropelado, com sarna, cheio de carrapato, e nós não tínhamos, como a gente não tinha estrutura, colocava no próprio carro e levava para casa. Aí foram vários passos para evoluir. Depois de levar para casa, ver que em casa não dava mais, alugamos uma casa. Óbvio, muitas loucuras foram feitas, né? É óbvio que o dono da casa não sabia para que era o aluguel da casa, né? Uhum. Então, alugamos uma casa para colocar esses animais, nos revezávamos entre voluntários para cuidar, porque, como eu falei, nós não tínhamos dinheiro para nada, nem muito menos apoio de alguém. Era só a cara e a coragem. Só a cara e a coragem, muita coragem, porque tinha momentos em que o desespero batia. E aí, assim, discretamente, a gente foi recolhendo alguns animais. Eu até tenho um vídeo bem antigo que, na época, o celular não tirava foto, muito menos WhatsApp. filmava, não tinha nada disso, né? Fazem 16 anos.
Então não tem assim imagens e nem fotos tão boas da época, mas eu tenho um vídeo que eu fiz, eu me atentei na época para isso. Tirei fotos e fiz um videozinho desse local. A gente mesmo fazia o serviço. A gente dava banho nos cachorros, a gente tratava, dava remédio e tudo. Só que, claro, logo nós percebemos que isso não ia funcionar, né? Não tinha condições de ser assim. Aí, desse local, a gente foi para um pátio de uma empresa privada, onde foram construídos 5 baias grandes e lá a gente continuou o trabalho. Aí Legal. Tínhamos um funcionário já. Mas isso assim, abaixo de muita luta. Na época, o gestor da cidade aqui, ele não nos apoiou em nada. E embora a gente tenha insistido em pedir apoio e tudo. Aí o jeito que a gente achou foi fazendo campanhas, jantares, vendendo camiseta, tudo assim. Caixinha. A caixinha não existia ainda. Ela não existia A caixinha ainda. veio bem depois. Entendi. Assim, tudo foi muito suado, sabe? Muito sofrido, principalmente por causa do preconceito. Inclusive o Marcos Cabral foi o que deu o primeiro site para nós. Ele montou o site, não cobrou nada, ele doou. E assim, teve muitas pessoas assim que foram muito importantes e muito pontuais, né, nesse nosso crescimento. Embora a dificuldade era enorme, por outro lado, tiveram pessoas que foram assim muito importantes para esse crescimento da PANS. Teve gente que acreditou desde o primeiro momento que a PANS ia se Dá tornar certo, né? algo... Porque existe aquele período inicial, né? CNPJ, você tem 2 anos para se tornar uma entidade pública sem fins lucrativos, depois você se torna uma entidade reconhecida, né? Tem todos uns trâmites. E no início todo mundo pensa, isso aí não vai virar, né? Mas virou. Mas era uma aposta, né? E muita gente acreditava nisso, sabe? Mais Acreditava no gente trabalho. acreditava do que outras pessoas desacreditavam, né? Eu acho que todo Aí projeto é a assim, gente né? fez alguns eventos que foram uma verdadeira tragédia, sabe? Sim. Por exemplo, fazer um jantar e não dar ninguém. E aí fomos aprendendo. Tanto é que hoje, muitas vezes, as pessoas falam pra mim assim, eu tenho uma ideia, vamos fazer tal coisa. Eu já falo, isso aí não funciona. Já testei. Eu já fiz do Já passado. testei, né? E aí depois do pátio dessa empresa privada, a gente logo viu também que não dava. Aí foi onde foi locado um local que a gente está até hoje, né? Que seria ali no setor industrial? Isso. Né? E nós estamos até hoje nesse local que está pequeno, né? E por isso a gente está construindo numa chácara maior agora. Mas assim, como eu te falei, inúmeras vezes eu pensei em desistir dessa causa, pela dificuldade. E assim, isso acontecia quase todo ano, sabe? Bater um desespero, contas para pagar, não saber como sair da situação. As contas continuavam chegando, né? E aí eu pensava assim, não, mas se eu desistir, o que eu conquistei até agora, eu vou ter que, né? Abrir mão, né? Abrir mão disso. E isso me fazia assim, o que mais me tocava era quando eu chegava no abrigo e eu olhava para a carinha deles e pensava, bom, se eu desistir, quem que vai fazer isso? Dar essa oportunidade, né, para eles. E não que eu não tenha tentado achar um substituto. Tentei muito. Mas eu não tive muita dificuldade com isso, porque as pessoas não querem responsabilidade e muitas pessoas entram em organizações, em entidades, como com outro objetivo. E realmente a PANS não é o local exato para você se promover, sabe? É um local que você tem que entrar porque você gosta. Você gosta e você quer fazer aquilo, Por você amor. está disposto. Então, a pessoa pode até entrar, mas se ela não for da causa, ela não fica. Entendi. E assim foram inúmeros que entraram na PANS e não ficaram. Legal. A gente percebe assim que todo projeto no começo existe uma série de dificuldades, né? Mas se a gente realmente também não acreditar, não apostar, né? Como você disse, chegava lá e via os cachorros e falava, poxa, né, o que eu faço agora com esses bebezinhos que eles dependem de mim também, né?
e com muita garra, com muita persistência e trabalho, né? Eu digo isso porque eu vi também, ao decorrer desse tempo, o crescimento dessa instituição e a gente acompanha as etapas, né? Eu me recordo uma vez que eu fui também lá no setor industrial acompanhar, olhei, achei super bacana, mas já percebi que na época em que eu fui, já estava sobrecarregado. Inclusive existia até uma faixa informando, falou, olha, a gente está sobrecarregado de animais, né? Dava até para pegar, mas limitado, né? Porque tinha muita dificuldade, tinha problema de espaço, de alimentação também, né? Porque vai muita ração para aqueles bichinhos, né? Cão, gato, né? Um consumo, na verdade, medicamentos, muito. Não existe ONG no mundo que vá suprir a necessidade de acolhimento desses animais. Porque, infelizmente, o número de abandonados, de animais que precisam de ajuda, é sempre maior do que o número que são adotados. Isso é verdade. Porque existe uma cultura muito negativa, que é da compra de animais e não da adoção. Porque o que é incentivado? Hoje, no mundo inteiro, o que é muito divulgado é o quê? Sempre a aparência, a beleza. Então, não existe uma valorização do ato de adotar, sabe? Sim. Então a pessoa sempre vai querer adotar um bonitinho, um peludinho, um animal de raça, sabe? Entendi. Não importa que para isso ela tenha que pagar. Então nós temos que inverter um pouco essa cultura das pessoas em valorizar o animal que não tem um lar, Exatamente, que precisa né? de uma oportunidade. É onde mudar a vida dele, né? é onde existe esse grande problema na nossa cidade, né? As pessoas acharem que cachorro-gato que não tem pedigree, que não tem uma raça, não tem muita validade, né? E prefere ir lá no pet shop, pagar, sei lá, um valor muito mais alto por um cachorro, sabendo que com aquele mesmo montante ele pode cuidar de 2, 3, 4 cachorros em casa perfeitamente, né? Na verdade, é uma cultura muito errada as pessoas falarem assim, eu vou pegar o vira-lata não dá trabalho, vira-lata não fica doente. Não é nada disso, gente. É tudo igual. Todos são iguais. Os animais, eles sentem frio, fome, medo. Dor. E não é o de raça, o vira-lata que é diferente. São todos iguais. Todos são iguais. Sabe, eu sou uma pessoa que eu tenho que controlar até quando eu escuto isso, porque eu me irrito facilmente com essas coisas, sabe? Imagina. Eu acho muito, assim, falta de sensibilidade das pessoas acharem que o vira-lata pode comer qualquer coisa, o vira-lata pode comer ração de péssima qualidade. E isso é uma questão que a gente luta muito lá no abrigo, porque nós pegamos animais muito debilitados. Né? Então, se nós dermos uma ração de baixa qualidade, nós não vamos recuperar esse animal. Entendi. Então, as pessoas, às vezes, elas têm até boa intenção, mas elas pensam assim, animal de rua come qualquer coisa. Não é assim que funciona. Precisa uma Por isso que suplementação. nós sempre convidamos as pessoas a irem até o abrigo. Porque quando elas chegam lá, é visível a transformação que elas têm ao ver como funciona no real. Prática. Porque é muito fácil você criticar uma entidade, seja qual for, de gente, de criança, de idoso, de animais, você criticar essa entidade. Você não pode criticar se você não conhece. Então, quando a pessoa vai até o abrigo, que ela vê a realidade, ela muda totalmente de ideia. Porque não é simplesmente jogar o animal lá, põe aí numa baia. Esse animal, se ele está lá, é porque algum problema ele tem. E tem alguns que têm todos os problemas que você imaginar, que você não sabe nem por onde você começa a tratar. Então, não é tão simples assim, né? Igual um abrigo de idoso, você não vai simplesmente colocar o idoso lá dentro, sabe? Então, todas as entidades têm as dificuldades e a nossa não é diferente. Não é diferente, né? Uma grande coisa que eu comentei com o Daniel é que as pessoas de Sinop acham que quando um cachorro e um gato talvez já não tem mais serventia em casa, eles pensam, poxa, eu não tenho mais o que fazer com esse bicho, eu vou deixar ele aqui e vou acionar o Daniel, vou acionar a Pans e eles que se viram com esse problema. Acontece muito. Não é? E esse é um problema muito grande social aqui Falta da nossa de responsabilidade. falta de responsabilidade, né? Muito bacana. Lu,
eu gostaria agora de conhecer também um pouco mais. A gente vai falar muito sobre a PANS, sobre o trabalho que a PANS desenvolve na cidade, que é magnífico. Eu, particularmente, sou fã número 1 de vocês, tá? E quero também agora poder conhecer um pouco mais sobre o nosso amigo Daniel Trindade, que se tornou sinopense também agora de corpo e alma, né, Daniel? Você que veio aí de São Paulo, cidade grande, já passou por uma série de projetos aí sociais na sua vida também, né? Tem uma experiência muito ampla e hoje está somando ao lado aqui da PANS, da Lu, dando uma força especial para todos os sinopenses também, né? Conta um pouco pra gente como que iniciou sua trajetória de ativista também, né? Explica um pouco pra gente como que iniciou esse despertar dessa paixão por animais. Tá. Paulo, eu, na verdade, como ativista aos meus 16 anos, quando nós começamos o movimento Brasil Transparente, no interior de São Paulo. Eu sou filho de Júlio Mesquita por natureza, filho de Sinop, né, por adoção, e desde criança, né, até alguns amigos até hoje comentam nas minhas redes sociais, falam, poxa, onde você ia, você tinha um cachorro junto, né? Legal. Então, meus pais tinham sempre criame de porcos, cabritos, né? E eu, por ser o filho mais novo, né, então acabava sobrando para mim fazer esses cuidados. Legal. Então, numa cidadezinha pequena, né, eu saía com aquele monte de cabritos pelas ruas soltos e os cachorros ajudavam, né, ordenhar, né? ordenhar eles. Então, já veio desde pequeno esse relacionamento com animais. E com as discussões, né, São Paulo, Paraná, começou mais cedo, né, em 1998, quando surgiu as leis ambientais. Essas discussões sobre causa animal, ela veio, né, já surgindo o espaço. Então, nós começamos esse movimento como ativista social, defendendo as políticas públicas, tanto na área da saúde, educação, e aí colocamos dentro desse projeto também a causa animal. Legal, cara. Muito bom, né? A gente vê que realmente o projeto é constituído por pessoas que realmente gostam do que fazem, né? Como você falou, já passou muitas pessoas pela PANS, mas por algum motivo ou outro não ficaram. Por um grande motivo. Precisa ter paixão pelo que faz, gostar. Né, e persistência. E persistência, porque as pessoas falam que a gente é louco, não. Pensam que é maluco, vai falar, pô, sim. vocês estão dedicando a vida de vocês em prol de animais, de cachorro, de ruas. Paulo, maluco, né? Tanta coisa. Eu sempre falo boas que o maior motivo de escolher animais é porque eles não falam. Exatamente. Eles precisam de alguém que fale por eles. Eu tive uma experiência em 2008, né? Eu, no meu primeiro casamento, perdi minha esposa com câncer. E na época o governador do estado de São Paulo fechou um hospital. E esse hospital atendia 100 municípios. Uma população em média aí de 15 mil pacientes. E a gente vendo que os prefeitos daquelas cidades se reuniam, não resolvia, né? Acabava caindo nos contos de fadas desses políticos. E então resolvia criar um movimento chamado Juntos pela Oncologia. Nesse movimento era até chato, né? Porque se eu tinha 10 mil pacientes, se cada membro da família fosse para a rua com a gente, eu teria 10 mil pessoas na rua. Mas cada vez que fazia o movimento, eu tinha lá os gatos pingados, que até surgiu depois, né, o movimento Gatos Pingados. Legal. Por quê? Porque nós tínhamos 30, 40 pessoas, só que eu tinha 10 mil pessoas precisando do tratamento. Mas mesmo assim, a gente fechava a porta do hospital, aonde o governador estava, nós estávamos fazendo as manifestações, todos os políticos que chegavam na minha cidade, nós chamávamos para conversar, ele não falava com a população sem antes vir falar com o nosso movimento. Legal, isso cara. foi dando certo, né? Tanto é que nós fomos a Brasília, conseguimos provar que o governador estava mentindo para a população, que houve uma fraude no fechamento do hospital e ganhamos, né, isso na Justiça Federal, e hoje esse hospital atende novamente esses 100 municípios. Então, ou seja, isso já vem de longa data, né? Sim, sim. Isso é bom, cara. E me diz uma coisa, Daniel, quando você chegou na nossa cidade de Sinop, que você se deparou aqui com
praticamente a segunda cidade maior do estado do Mato Grosso. Lu, você sabe que hoje a gente tem uma população muito grande de pessoas aqui na nossa cidade, né? Calculo eu, chuto por baixo, em torno de 250, quase 300 mil habitantes, né? Automaticamente, quando a gente tem uma superpopulação dessa, reflete também, né, na quantidade da população de animais na cidade. E, pelo que eu entendo, hoje existe apenas a APANS, né, que é uma instituição protetora dos animais da cidade. Como que vocês conseguem? Eu sei que é impossível atender todo mundo, toda essa demanda, porque realmente são muitas pessoas e muitos animais. Mas como que funciona lá para vocês esse controle, assim, entre aspas, não seria exatamente o controle, mas como seria esse atendimento e como que vocês vê o crescimento populacional desses bichos? Porque existe um grande problema sério, né, de crescimento descontrolado, né, de animais, né? E aí as pessoas vão cair naquele negócio. Poxa, minha cadela pariu 10 cachorros, eu vou ficar com um, vou oferecer 2 pro vizinho, o restante eu vou mandar pra pança. Isso é uma pergunta excelente e é o que a gente mais trabalha hoje, o Daniel em cima das denúncias de maus tratos e a gente tem avançado muito nesse sentido, assim, muito pouco em relação ao que é necessário, mas avançamos muito no sentido, assim, de que, assim, já foi muito pior isso, sim, sabe? Imagino. Então a gente vem buscando apoio do poder público, no sentido de incentivar essas ações. Nós tentamos atender o maior número de pessoas possíveis. Somos muito criticados quando não conseguimos atender, devido à nossa restrição de espaço. Estrutura, e tal, né? De estrutura. Até por isso que a gente está construindo agora um espaço bem maior e, assim, melhorando muito a estrutura. Porém, a gente sabe que, eu costumo dizer que não há ONG no mundo que vá suprir a necessidade se a consciência das pessoas não mudar. É como você falou, se eu deixar a minha fêmea cruzar e ela tiver 10 filhotes, quem que vai? Não tem para quem ir todos esses animais, sabe? Então, a oferta é sempre muito maior que a procura. O número de abandonados é muito maior do que o número de pessoas que procuram um cachorro para adotar. Então, o nosso saldo é sempre negativo. É sempre muito animal para pouca pessoa que procura. Então, as pessoas chegam para nós procurando ajuda. Existem vários tipos de procura de ajuda. Uma, não tem condições de tratar o animal. A gente tenta ajudar da melhor forma possível. Quando ela pode ajudar com alguma coisa, ela ajuda. Muitas vezes não consegue ajudar com nada, a gente ajuda. A única coisa que a gente pede é que a pessoa se responsabilize, que a pessoa cuide daquele animal. Que nem no momento, por exemplo, nós estamos lotados. O que a gente faz? Oferece tratamento para a pessoa e pede que ela cuide do animal. Muitas pessoas não querem nem fazer isso. Só querem pegar o bichinho pronto, funcionando, né? Ou querem abandonar lá para nós. Eu não posso ficar, eu não posso pagar o tratamento. A PAN se vira aí com essa fica parte. Aí. Não é assim. E é isso que a gente vem trabalhando muito hoje. Responsabilizar as pessoas. E aí o Daniel está fazendo um trabalho muito importante nesse sentido, que é o trabalho das denúncias, que é ir atrás dessa pessoa e dizer, não, peraí, esse animal é seu, você é responsável por ele. Se você não se responsabilizar, você vai ser notificado e até mesmo preso, porque hoje nós temos lei para isso. Então a gente avançou muito nesse sentido. E a gente tem se reunido com autoridades, até mesmo com a OAB, a Unesim, a Prefeitura Municipal, para fomentar isso, para dar força para esse nosso trabalho. Porque à medida que isso vai ganhando força, as pessoas vão se conscientizar mais. Legal. Então, realmente, esse trabalho de conscientização precisa ganhar um pouco mais de abrangência na cidade, né? As pessoas entenderem que, de fato, a PANS ela é uma instituição que realmente ajuda, porém, tem as suas limitações, né? Tem as suas limitações e as pessoas precisam conscientizar exatamente isso, né? Que não pode fazer da PANS um acúmulo
de cachorro, de gato, né? Um depósito. Um depósito, exato. A gente precisa ter conscientização. Poxa, eu peguei um cachorro, peguei um gato, eu preciso cuidar dele, a responsabilidade é minha, né? Ah, poxa, talvez eu não tenha condições do tratamento, mas se eles puderem me auxiliar de alguma maneira e eu me viro com o resto, ótimo, perfeito, melhor ainda. A gente fica né? extremamente agradecido quando alguém pede ajuda e fala assim, olha, não é meu, mas eu queria que vocês me ajudassem. Nossa, ótimo. Você pode dar um lar temporário? Posso. Meu, quando alguém fala um negócio desse para nós é a glória. Por quê? A gente quer tirar aquele animal da rua, mas a gente não está podendo abrigar. O que a gente faz? A gente entra com o tratamento, com a alimentação, com o suporte veterinário e a pessoa fica com aquele animal lá na casa dela. Entendi. Por um período até que a gente consiga ou doar aqueles animais ou arrumar um local para eles, entende? Então, essa a reciprocidade que a gente quer dar à população. E as pessoas muitas vezes não entendem isso, elas acham que você tem que pegar porque tem que pegar. E é obrigação. Mas eu não tenho onde pôr. Exato. Eu entendo. É verdade, é um problema realmente social, né? Porque, poxa, a gente não pode sobrecarregar a cidade de bichos se não tem esse cuidado especial, né? Poxa, não pode, então não pega, não é? Daniel, e me fala uma coisa, meu amigo. Você que chegou de uma cidade grande, realmente, como você nos disse, aliás, e você chegou aqui na nossa cidade, você tem um trabalho muito bacana, que é essa questão né, das notificações, das visitas, né, sobre denúncias de maus tratos de animais. Inclusive eu vi recentemente um vídeo seu, 2 na verdade, um referente a um pitbull, né, uma história muito triste dele também, mais uma lá da região da Gleba, Mercedes, né? Fala pra gente um pouco como que você tem acompanhado esse cenário de abandono de animais aí e o que você conseguiu notar nesse período, a conscientização dessas pessoas que praticam esse tipo de ato, né? Porque é uma coisa triste, né, cara? Paulo, eu vejo assim, nós começamos essa discussão com a PANS 2 anos e meio, né? Eu vim para Sinop para descansar. Eu me juro que falei, olha, eu vou... Era uma vida muito corrida lá, a gente tinha nossas ações, né? E chegando aqui eu vi essa dificuldade das implantações dessas políticas públicas. Então nós começamos essa aproximação com a PANS, né? Já pensando em uma forma de conscientizar a população sobre os maus tratos. Né? Porque assim, igual você me falou, que hoje a lei ela é mais severa. Só que nós temos também a lei de 1998, que ela funcionava se houvesse um entendimento, inclusive, do judiciário ou do próprio poder público. Você me perguntou como que eu vejo hoje a resposta da população. 80% das pessoas notificadas, ela entra em contato com a PANS e apresenta a resolução. Então eu vejo... Explica o que é notificar. O que é a notificação? Você faz uma denúncia, né? Todas as denúncias nós pedimos que seja feito com fotos, vídeo, a localização. Nós não identificamos quem fez a denúncia. Vou até a residência dessa pessoa e essa primeira notificação ela é orientativa. Salvo se tiver, né, de fato, naquele momento, um crime ali que a gente não possa esperar muito, como houve recentemente no bairro Cidade Alta. Deparamos com uma situação que não dava para apenas notificar. Nós atuamos ele, né, e demos a voz de prisão e foi conduzido para a delegacia. Então você fez a denúncia, nós notificamos, nós passamos a acompanhar esse caso. Então você tem 24 horas para você se adequar conforme nós orientamos. E 80% da população tem respondido, né, as nossas notificações e tem dado certo. Positivamente. Né? E fala pra gente assim um pouco como que foi essa situação lá na Cidade Alta, lá, como que foi essa notificação que você me falou que não pôde esperar, né? Teve que agir. Qual que foi a situação? Então, foi feita a denúncia através dos canais da PANS, né? E aí o colaborador da PANS já encaminhou a denúncia. Como eu estava no bairro próximo, já fui até o local. Chegando ao local, existia 3 cachorros, um com bico
de 2x2, onde as pessoas guardavam ferramentas, um local todo sujo e os 3 cães amarrados em uma corrente bem curta. Entendi. Além dos 3 cães, existiam 3 gatos presos nesse local. E aí, olhando e conversando com os próprios moradores da região, né, disseram que já há meses isso vinha acontecendo, né, essas pessoas mesmo pediam para que esse tutor tomasse uma providência. Então ali foi identificado realmente o crime de maus-tratos sobre 5 animais. Imediatamente, todas as denúncias, eu e a Luciana, a gente conversa muito como agir, né? Luciana, esse caso não tem o que fazer. Nós vamos recolher os animais e vamos pedir a condição dos tutores. E assim foi feito. Então, houve uma penalidade para... Houve a penalidade. Foi preso. Legal, né? cara. Isso A lei é importante. sanção, você fica de 6 meses a... 2 a 5 É anos. de 2 a 5 anos, né, que é 6 meses a 98, de 2 a 5 anos de reclusão, e não tem fiança, tá? Mediante o crime e delito, com todas as informações, né, os laudos veterinários, os vídeos que comprovam que teve o crime ali, então a pessoa imediatamente ela é presa e o delegado ele já encaminha esse indivíduo para, aqui na nossa região, para o Ferrugem, né, para aguardar a audiência de custódia. Bacana. E pegando um gancho aí nisso que você falou, né, você me informou também que foi sancionada uma lei, né, a Lei 14.064/20, Sim. né? E ela já está em vigor, já está funcionando para essa cobrança realmente da penalidade, né, de quem A lei pratica. sanção foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, Aham. que ela é específica para animais domésticos, para cães e gatos. Então ela aumentou a penalidade, né? E eu costumo dizer que a lei ela não tem o objetivo de prender as pessoas, né? A lei ela funciona de uma forma para educar as pessoas, porque as pessoas falam assim, mas a pessoa vai presa lá e o juiz solta, né? Lógico, porque não é a intenção encher a cadeia de pessoas, né? Até porque o próprio jurídico, o judiciário ainda está entendendo melhor a funcionalidade dessas leis. Então eu vejo a lei como um caminho para educar. Por exemplo, se nós prendemos uma pessoa lá num determinado bairro, né, aqueles moradores ali que estavam cometendo um crime semelhante, eles vão prestar mais atenção sobre a conduta daquela pessoa que foi conduzida, e o indivíduo que foi preso, ele vai comentar isso com a família, com os amigos, e a lei diz que ele não pode mais ter guarda de nenhum animal. Então, assim, tomou os animais dele, ele vai ter a consequência, ele vai passar pelo desgaste de ter ficado preso, ele vai responder o processo ao longo desse período. Não é né? mais réu primário. Não é réu primário e gerou todo um desgaste para ele. Então, só que aquele indivíduo, ele aprendeu de uma forma ruim, né? Porque muitas pessoas acham que a Panso veio aqui, mas ela não vai fazer nada. Não. Eu costumo dizer o seguinte, não espere que eu volte. Tá? Porque se a gente precisar voltar, as medidas são medidas severas para o cumprimento da lei e garantir o bem-estar do animal. É super importante isso realmente, Daniel e Lu. Ontem a gente conversou um pouquinho e a gente chegou num assunto super interessante, que diz o seguinte, né? Literalmente, apenas bater, deixar um cachorro sem comida, amarrado, enfim, muita gente acha que somente isso trata-se de maus tratos, né, Daniel? Quando na verdade não, né? Existe uma série de cuidados que a gente precisa ter e que pode ser enquadrado também como Sim. maus tratos, né? E aí essa pessoa também pode ser penalizada com uma notificação, não é? É porque Então, assim, a maioria das vezes que eu chego na residência, a pessoa fala assim, não, mas meu cachorro não é maltratado, eu não bato nele, né? é isso. Não, eu cuido bem. Mas o que é cuidar bem? Tá, você negligenciar, por exemplo, um atendimento veterinário para o seu animal é crime. Você deixar seu animal doente é crime. Você deixar ele na rua é crime. Você deixar ele num local insalubre. Aquele cantinho ali que ele está amarrado lá, né? Não tem problema, não vou limpar hoje, não vou limpar amanhã. Né? Então, esses locais insalubres também é. Só que a lei, ela ainda tem um ponto ainda que gera dúvida.
Eu posso deixar o animal acorrentado? Não posso, tá? Eu sou contra você deixar o animal acorrentado. Porém, existem algumas situações Casos e casos, né? que o quintal é aberto, então existe a sugestão. A lei não fala lá que você precisa ter 5 metros, só que a lei fala que você precisa dar o bem-estar para o animal, né? Dar condições para esse animal. Então, por isso que é avaliado cada caso e orientado um a um. Legal, cara. Isso é muito importante as pessoas entenderem, né? De casa, porque muita gente às vezes não tem esse cuidado, né? É cachorro solto na rua, pode ocasionar... Da voltinha pode ocasionar um acidente, pode matar uma pessoa, né? Um cachorro pode atropelar atravessar na frente de um motoqueiro e morrer uma pessoa, né? Imagina o gasto para o poder público que é isso. Atropelar uma pessoa que vai parar lá na UPA, que vai ter que ser atendida. É um transtorno muito grande. Não é? Tira o lugar de muitas vezes uma pessoa que realmente está com um problema de saúde sério, né? E não um acidente, né? Ocasionado por o que assim, descuido. O que a gente observa muito nesse caso de denúncia aí que o Daniel fala, é pessoas que têm um animal que está doente em casa e não tomam atitude nenhuma. Então o animal ele fica doente e a pessoa fica ali assistindo aquele animal definhando dia a dia, sem tomar nenhuma atitude. E aí a gente chegando nesses locais, mas por que você não fez nada? Porque eu não tenho condição. Gente, a gente sabe que existem muitas maneiras de você resolver isso. Então, isso não é desculpa. Faz um apelo, faz alguma coisa, né? Você não pode. Animais presos em casa, amarrado muitas vezes, morrendo lentamente. Teve um outro caso que foi ano passado, que o cara foi preso, que ele estava assistindo o animal dele morrer. Derretendo, sabe, assim, praticamente. Lentamente. Isso já fazia sei lá quantos dias que aquele animal estava naquela situação. Então, casos, que nem você falou, de atropelamentos e coisas assim, de animais, de pessoas que deixam o animal na rua. Essa semana nós pegamos um animal na rua que estava com uma miíase enorme, um buraco enorme. Quer dizer, ninguém queria se aproximar daquele animal porque ele já estava em decomposição. Vivo. Estava sendo comido vivo por bichos. Aí ninguém quer se aproximar, ninguém dá comida, ninguém nada. Agora, eu te pergunto, aquele animal tinha um dono? Sim. Ele teve um dono. Onde é que está esse dono? E era um animal bonito. Quer dizer, ele teve um dono. Todos os animais têm dono. Mas aí, dependendo das circunstâncias, ele não tem mais dono. Ah, esse animal não tem dono, então é a PANS que tem que se virar. Então, tá tudo errado, entende? As pessoas elas têm que se conscientizar disso. E é por isso que a gente quer o apoio do poder público, da prefeitura, de todos esses órgãos, da sociedade em geral, o entendimento disso. Porque o animal, ele está envolvido dentro da sociedade. As pessoas acham que existe a sociedade humana aqui e a sociedade não. Separada, não é tudo junto. Nós convivemos com ele. Desde a criação do mundo, o animal faz parte da nossa convivência e precisa, né, ter os seus direitos, ter o seu respeito, né, e agora tem as suas garantias previstas na Constituição, que é os seus direitos de tratamento, né, é o direito do seu bem-estar, e é isso que nós discutimos diariamente com a população. Legal. Daniel, isso é um ponto muito importante, e eu volto um pouquinho atrás, né, quando vocês falam sobre cuidados literalmente dos animais, entra um ponto que muita gente deixa isso vago, que é uma coisa muito importante para os animais, chamado vacinação. Vacinação. Eu sei que a prefeitura em si tem um trabalho, não sei se mais é anual, enfim, mas muita gente acaba entendendo que a vacinação do cachorro é apenas a antirrábica oferecida. Isso é um grande problema. E fala, poxa, vou levar meu cachorro. Seu cachorro tem vacina? Tem. Tá todo vacinado bonitinho. Ah, mas qual? Aquela que a prefeitura oferece. Né? Nós tratamos desse assunto quinta-feira com o prefeito Roberto Dorner, que inclusive deu maior apoio. Legal. Com essa ideia. Da implantação das outras vacinas. Que a ideia é o quê? É implantar a vacinação polivalente. Legal. Que pode ser dada junto com a antirrábica. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a prefeitura, juntamente com nós, ou
a maneira que isso for organizado, você dá a vacina antirrábica que já dá a polivalente, que é contra as viroses, que é um grande gasto que nós da PANS temos, é justamente para tratar esse tipo de doença. Por exemplo, a sinomose. A sinomose. E ela acaba lotando o nosso abrigo. O internamento de sinomose ele tem que ser totalmente separado e distanciado do restante dos animais, porque ela é altamente contagiosa. Essas pessoas que não vacinam os animais contaminam o quintal inteiro. Aí elas têm aquele animal, daí aquele animal morre, elas vão lá, pegam outro animal, esse animal se recontamina novamente. O ambiente. Com o ambiente. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então, o que a gente quer? A gente quer divulgar isso. Importante. Fazer com que as pessoas entendam que não é somente a antirrábica, que a polivalente é mais ou tão importante quanto a antirrábica. Mas lembrando que a antirrábica, ela faz parte do cronograma vacinal do Ministério da Saúde, dentro do setor de zoonoses, com o objetivo principal de prevenir a doença contra o humano. Tá? As pessoas falam assim, mas o programa de vacinação antirrábica está dentro das zoonoses do Ministério da Saúde. O primeiro objetivo é prevenir o humano. Por isso que nós dizemos que causa animal é saúde pública, né? Aí nós pegamos um gancho dentro também do social, educação, né? E outros, meio ambiente, né? Então, por isso que existe aí essa discussão dizendo, olha, o meu está todo vacinado. Não, é vacinado dentro do programa do Ministério da Saúde. Por quê? O Ministério da Saúde ele não libera gratuitamente as polivalentes. Nós estamos saindo com um projeto de Sinop pioneiro, né? Essa discussão para que seja implantado gratuitamente essa vacina polivalente nos nossos animais. Que vai ser um grande ganho, diminuição de gastos, porque o tratamento de sinomose, hoje, em qualquer caso, ele não baixa de R$1.000, R$1.500 até R$2.000 para um animal, com uma garantia muito pequena de sucesso. Quer dizer, de cada 10 casos, você perde 7, 8. Tem veterinários que nem querem tratar. Por quê? Porque as sequelas que a doença deixa são muitas. Entendi. Então, lá na PANS, outra coisa que eu vejo assim, que é uma coisa que eu tenho orgulho de falar, porque lá na PANS a gente não usa eutanásia. A gente só apela para isso quando o animal está em muito sofrimento. Lu, desculpa, mas para o pessoal de casa que não entende, né? Talvez não entende o termo exato, mas o que seria esse eutanásia? A eutanásia é você aliviar a dor de um animal com analgesia e medicação, né? Sem sofrimento. Por quê? Porque tem animais que agonizam. Provocar morte. Resumindo, né? Falece o animal. Isso. Né? Porque o que acontece muito em abrigos hoje, mundo afora, isso não não é novidade para ninguém. As pessoas fazem muito isso em massa, eutanásia em massa, com gás, com, N maneiras. Para eliminar os animais. E lá na PANS a gente não faz isso, porque tem lá 3 veterinários que trabalham lá em período integral e a gente não faz isso por isso já é uma ética. Primeiro porque vocês lutam a favor da vida. Então tem sentido usar uma ferramenta para tirar ela, né? Então, e aí continuando, eu estava falando sobre a sinomose. O que acontece quando o animal pega a sinomose? Ele fica em um estágio de muito sofrimento. E aí ele chega, às vezes, em situação muito grave. Quando ele passa por esse período, ele fica com as sequelas. Essas sequelas, elas têm que ser tratadas com medicação e fisioterapia. Então, tu imagina o custo de tratamento de um animal que passa por uma doença dessa. Sem falar, eu acredito que com a implantação dessa vacina, nós vamos diminuir o abandono de animais doentes. Porque boa parte dos abandonos é porque ele está doente, né? E eu não descarta, né? Vou descartar. Então, essa é uma aposta que nós fazemos, né? Acreditando nessa diminuição. Educar as pessoas. Educar, né?
E me diz uma coisa muito importante que eu li, inclusive no site de vocês, acompanhei algumas coisas assim, através de redes sociais, que é essa parceria também com a OAB de Sinop, né? Que vocês estão trabalhando empenhados juntos nesse projeto para conseguir realmente essa aprovação dentro do A OAB, o ano passado, no final do mandato do Dr. Eduardo, nós solicitamos a eles a implantação de uma comissão de direito dos animais na subseção Sinop. O que seria essa comissão? Vamos colocar, por exemplo, o caso dessas prisões que nós fizemos e os casos das notificações que é necessário a abertura de um inquérito. Muitas vezes o próprio delegado de polícia ele não vai querer ficar perdendo tempo, no modo de dizer, com casos relacionados ao animal se ele não tiver um alinhamento com a causa animal. Então, a Comissão dos Direitos dos Animais, ela vem de encontro com o nosso projeto para que esses advogados passem a acompanhar os processos, tanto das denúncias que tornou inquérito, tanto ajudar, dialogar com os outros poderes, né, legislativo, executivo, nas cobranças das políticas públicas. Né, porque nós temos os recursos específicos, né, que é voltado para a causa animal, nós temos as ferramentas legais. Só com essa união, com essa comissão, né, hoje nós temos um respaldo jurídico para melhorar essa discussão. Então foi criada a comissão, e ontem, inclusive, quero parabenizar, né, os novos membros dessa comissão que foram empossados ontem. Legal, né? cara. Então, a partir de segunda-feira, essa comissão já está ativa, né, para que nós possamos começar esse debate aí. E nós defendemos, né, nos últimos 2 anos, a criação de um Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Já está bem avançado, né, você? Com o Executivo, com o Legislativo. Hoje, a PANS também tem uma representatividade dentro da Unesim, que é a união das entidades do município de Sinop. Né? Nós não estamos mais batendo panela sozinhos. Né? Hoje nós temos uma representatividade dentro dessa entidade. Né? A Luciana faz parte também da Comissão de Ética da Embrapa, né? Representando a PANS. Eu faço parte da Comissão de Ética da CEUA, né? De Alta Floresta, da IFMT. Então, nós, graças a Deus, nesses últimos 2 anos, né, nós temos conquistado esse espaço que melhora, né, essa discussão dessas implantações, dessas políticas. Daniel, aproveitando então a nossa conversa que está chegando nesse ponto, tô doido para fazer essa pergunta desde o início, na verdade, para você, e eu acho que esse é o momento exato. Fala pra gente, né, para nós aqui, pessoal de casa também, sobre essa questão de chipagem de animal. Como que funciona esse processo? Tá, a chipagem aqui em Sinop é a PANS pioneira, desde o ano passado, né? Começamos esse projeto. O chip, ele tem o objetivo de identificar, tá? E não a pessoa acha que vai implantar um chip, ele é um geolocalizador, um GPS, não. O objetivo maior do chip é nós identificarmos o tutor. Isso é um sonho nosso também, que 100% da cidade futuramente seja implantado esse chip. Todos os animais que chegam na PANS, eu costumo dizer que o primeiro passo bonito que a PANS faz é dar um nome. Quando sua mãe ficou sabendo que você ia nascer, né, ela pensou primeiro no nome. Né, e a PANS, quando acolhe um animal, então o primeiro passo é dar um nome para ele. Aí faz todo o tratamento necessário, né, e implanta o chip, que funciona para a identificação do animal e do tutor. Caso esse animal volte para a rua, e nós conseguimos saber quem foi, né, o responsável, quem era o responsável dele. E isso aí automaticamente auxilia o trabalho de vocês, né? Auxilia a conscientização dos donos dos cachorros e gatos também, né? Porque se torna muito mais fácil de identificar pelo menos o dono de quem é o animal, como que a gente consegue falar com essa pessoa, né? Na Europa, a chipagem ela é amplamente divulgada, porque lá existe multa para quem tem um animal e esse animal é pego na rua, porque todos os animais lá são obrigatoriamente chipados. Então, se esse animal é pego na rua e é passado o leitor, é identificado o CPF do dono,
esse dono vai ser autuado. Legal, isso é muito importante. Esse é o canal, que as pessoas só se responsabilizam Educar quando elas a são população penalizadas. dessa forma. Legal. Nós não chegamos nesse ponto ainda, mas o nosso objetivo é chegar lá. Com a implantação do chip, nós acreditamos em duas situações. Nós vamos conseguir monitorar quem são os tutores e nós vamos conseguir ter números exatos da população canina e de gatos no município. Hoje, a prefeitura não tem um censo. Olha, quantos animais tem, quantos animais são vacinados, eles não têm. Controle de natalidade não existe. Né? Então, com essa implantação desses chips, né, essa é a ideia de fazer esse controle, né, e também criar ferramentas aí para futuramente fazer as notificações, as multas, né, e eu acredito que vai facilitar muito para nós. Legal. Daniel e Lu, um grande ponto também muito importante que a gente consegue observar no cenário da cidade é que esse crescimento descontrolado, muitas vezes, de animais, de gatos e cachorros, enfim, né, existe por um grande e perigoso motivo, né, que é a falta de castragem dos animais, né? Hoje, Daniel, como que funciona essa questão em Sinop? Você acha que as pessoas ainda não estão conscientizadas que quando você castra um animal, você também contribui para a vida saudável dele, não é? E também contribui para que não haja superlotamento na cidade de animais. E muitas pessoas realmente, às vezes, não entendem esse ato, né? Que muitas vezes as pessoas pensam, poxa, é um ato de crueldade com o animal, é um ato de que eu vou judiar do meu bicho se eu castrar ele. Mas como pelo contrário, não é? Explica pra gente um pouco. Nós vivemos uma região ainda preconceituosa, né? Que as pessoas acham que vai castrar o animal vai mudar o comportamento dele, né? E, por outro lado, ainda falta essa conscientização. Como que nós defendemos na PANS a castração? Precisa ter um protocolo de atendimento, né? Fazer todo o período vacinal, fazer todos os exames para depois entrar no processo de castrar. Tem muita gente por aí que prega a castração em massa. Nós defendemos, né, Luciana, a castração. Porém, criando um critério. O que eu particularmente defendo? Nós precisamos fazer a castração em massa por bairros, né? E a partir daí fazer a triagem desses animais, né? Identificar o tutor, fazer a triagem e fazer a castração. Vou citar um exemplo para você, que essa discussão de castração ela vem desde 1932. Legal. Teve um país que o pessoal precisava, né, a população de gatos estava aumentando muito, né, e aí o pessoal resolveu a fazer um censo desses gatos e passou 6 meses por refazer e aí aumentou muito. E aí o que o pessoal falou? Nós precisamos então começar a fazer eutanásia. Começaram a fazer essas eutanásias, mas não controlava a quantidade desses animais. Então, a partir daí, implantaram a castração e soltavam esses animais, que são os famosos... Como chama? Não é núcleo. Você solta eles em algumas tribos. Você vai soltando, pega esses gatos, castra e solta. Entendi. E Eles vivem em tribos, né? Colônias. Entendi. Passou 2 anos, o pessoal começou a fazer o censo de novo e viu que começou a diminuir, né? Então, já no próprio Estados Unidos, isso já vinha, né? O pessoal fazendo, deu certo. E aqui no Brasil, nós sempre teve essa resistência sobre castração, né? Outra forma também é a castração de forma errada, assim, brutamente fazendo. O que a gente se refere muito, assim, é que tem essas pessoas que falam que o cachorro vai mudar, vamos supor, o macho, um exemplo. Meu cachorro não vai mais ser bravo, meu cachorro não vai mais cuidar do quintal. Isso não tem nada a ver. É mito, não tem? É mito total. Não existe saúde nada a para ver. o animal. Ao contrário, a castração vai tornar o animal menos ansioso. E com isso, no macho menos ansioso, na fêmea vai evitar muito problema de tumores. Que é causado Está intimamente relacionado a questões hormonais pelos... ligadas ao cio. Isso já está comprovado cientificamente, que só traz benefícios.
não malefícios. Então, isso é mito, na verdade, uma ignorância das pessoas falar que o animal vai mudar, que ele não vai mais ser aquele animal. Gente, por favor, nós estamos no século XXI e não, sabe? Outra questão que a gente fala muito, que o Daniel comentou, é fazer a castração depois de cumprir protocolo. Por quê? É muito fácil eu chegar e falar assim, não, nós temos que fazer castração em massa. Gente, eu não posso levar um animal para a mesa de cirurgia se ele não tem condições clínicas para isso. É igual pegar um cachorro na rua que está lotado de carrapato e levar para uma mesa cirúrgica para fazer uma castração. Ele não vai sair da mesa. Por quê? Porque ele vai estar com heliquiose, ele vai estar com plaqueta baixa. Imunidade baixa. Imunidade baixa, ele vai estar anêmico. Então eu vou causar a morte desse animal. Então, gente, uma coisa é sair falando o que você não sabe. Outra coisa é fazer as coisas certas. Então não adianta a pessoa sair falando, nós temos que fazer castração em massa. O negócio é castrar. Vocês não castram. Nós castramos todos os animais. Todo protocolo. Mas primeiro a gente trata. Então todos os animais que saem da PANS para doação são todos castrados. Todos castrados. Todos castrados. Castrado e chipado. Exceto filhotes. Porque existe também essa questão. Existe hoje uma discussão muito grande em cima de que idade que se deve castrar um animal. Existe a castração de filhotes, tipo 30, 40 dias de nascido faz castração. A PANS não adota esse procedimento. Esse procedimento ele ainda é muito discutido se interferiria ou não no processo de crescimento do animal. Então, hoje nós não adotamos esse procedimento na PANS. Então eu falo que todos os animais são castrados, exceto filhotes. Por quê? Lá na PANS a gente começa a castrar aos 6 meses, que é onde se configura a maturidade sexual. Maturidade sexual. Mas quem adota tem um termo de responsabilidade. Aí a pessoa pode voltar, quando esse animal tiver 6 meses, ela volta e castra o animal lá. Interessante, isso é muito importante saber. Até para conscientizar o pessoal de casa, né? Poxa, eu tô na dúvida, castro, orienta, liga para um profissional, né? Ele vai poder fazer. As pessoas reclamam muito que o macho demarca território, faz xixi, levanta a perna por tudo quanto é lado, faz xixi na geladeira, no pé da mesa e tal. Isso tudo se resolve com castração. Eu mesmo, Daniel, os meus cachorros são todos castrados e posso garantir para você, do período em que eu castrei e antes, hoje eles estão isentos de qualquer tipo de doenças. Eu particularmente senti que realmente eles não adoeceram mais, né? É bem menos ansiedade que eles muito têm. mais, assim, o conforto, muito mais confortável, qualidade de vida, né? E eles se sentem muito bem. Então isso é um ponto muito importante, Lu, que a gente realmente precisa falar com as pessoas e conscientizar que a castração legal precisa ser orientada muitas vezes por um bom profissional, né, da área. E eles não são seres humanos. Uma coisa que eu gosto muito de falar sempre é que me dá muita tristeza quando eu vejo uma cadela no cio na rua e aqueles 4, 5 animais atrás dela e sem ela ter domínio sobre o que está acontecendo com ela. Porque é uma descarga hormonal e os animais, eles são animais, eles não são seres humanos. Sim. Eles não têm controle sobre isso. Então, recentemente até nós pegamos uma fêmea no cio na rua que estava extremamente doente, com 4, 5 animais rodando ela, querendo cruzar com ela ali naquela situação. Então, é muito triste isso, sabe? O animal ele não tem domínio sobre isso. Então, nós é que temos que nos responsabilizar sobre isso. Eu vou abrir um parênteses aqui de uma situação que eu já presenciei, já vi, e eu acho que muita gente de casa também já deve ter passado. Muitas pessoas que têm cadelas, principalmente, né, e optam em não fazer a castragem e vão lá e aplicam anticoncepcionais à base de extremos hormônios e tudo mais, né? Aí fala, poxa, não vou gastar hoje com uma castragem, mas eu vou comprar uma vacina de R$15, R$10 que vai inibir isso aqui por X dias. Logo posteriormente, desenvolve-se, né, nos animais tumores, doenças que realmente não tem cura, e aí a pessoa fica naquela. E agora? Eu gasto para fazer a cirurgia ou eu abandono esse animal? Muitas vezes não tem nem volta mais. Esse é um grande problema.
Por falta de conhecimento e Me conscientização. desculpem os veterinários que ainda adotam essa conduta, mas veterinário decente não usa mais isso. Esse tipo de Procedimento não é né? indicado nunca. Legal. Então, você aplicar um anticoncepcional numa cadela é como aplicar a pena de morte para ela. Uma pena de morte lenta. Lenta, né? Porque desenvolve ao decorrer de um tempo, né? E o sofrimento a gente já sabe como que é. Existem ainda casos piores, não sei se são piores ou tão quanto cruéis, de pessoas que submetem a cadela a cruzamentos sucessivos, né? Um cio após o outro para procriar, para revenda. em fundo de quintal, né? Que isso é um assunto muito polêmico também. Um crime isso, né, Daniel? Infelizmente não existe. Não é caracterizado ainda crime, né? O criador, né, ele ainda não entra dentro da questão crime. Porém, nós vamos discutir isso aqui em Sinop com a criação do conselho para regulamentar esses criadores. Nós vamos começar a criar critérios para que essas pessoas possam estar fazendo esse manuseio. Por exemplo, quem é o veterinário que é responsável, né, as condições do local. Porque assim, a lei permite, só que nós precisamos começar a discutir isso e colocar em ação a partir do nosso quintal. Legal. Né? Então, nós é uma das pautas que nós vamos defender nesse conceito. No nosso entendimento, o certo seria que isso fosse feito somente por pessoas que tivessem treinamento e condições, que estivessem inscritas num determinado órgão. Legal. Quer dizer, que é por isso que o Daniel falou de política pública, de conselho, porque ali a gente conseguiria regulamentar isso. Legal. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Daniel, em Sinop, cara, lógico, isso não é novidade não só para Sinop, mas com o seu tempo de cidade, que você já andou, percorreu, já recebeu uma série de denúncias aqui na cidade, existe hoje em Sinop ainda maus tratos e criação de animais silvestres na nossa região aqui? Como que funciona isso aí? Eu calculo que deva existir ainda. Nós temos Sério, muitas pessoas que têm os animais silvestres em cativeiro. É um crime, tá? Inclusive, nós pensamos aí em criar uma campanha para a devolução voluntária desses animais. Legal. Porque quando a pessoa tira um animal da natureza e traz ele para a sua residência, né, cada um acha que vai cuidar, que vai melhorar a vida desse animal, ou é bonito, né? Mas na verdade você está condenando esse animal para viver como pessoa, como a Luciane fala, humanizando ele. Se a vida do humano já está difícil, por que você vai tirar um animal da natureza, onde ele tem tudo, né? Onde ele foi criado para isso, né? Para conviver lá? E então assim, nós temos muitos casos de animais silvestres em Sinop, né? Até pela nossa região mesmo, né? As pessoas lá atrás pegavam um filhote de papagaio, vou ensinar a falar, é bonitinho, onça, né? Onça, nós tivemos casos de eu acho que é muito a pessoa teve uma quase 3 anos numa cidade aqui no Mato Grosso que a pessoa tinha anu preto em cativeiro. Né? Então são coisas que nós também recebemos muitas denúncias e resgatamos, né? Tanto é que nós estamos construindo um aviário com 180 metros quadrados, né? Para dar umas condições legal para esses animais e futuramente também devolver ele para a natureza. Eu acho que é muito egoísmo a pessoa querer manter um papagaio, uma arara em casa, um macaco, sei lá, qualquer animal. Porque você quer satisfazer uma vontade sua, às custas do sofrimento daquele animal, que não é o ambiente dele, e ainda por cima dão comida de panela, para papagaio, para arara. Que tem uma dieta totalmente diferente. A natureza não tem feijão e arroz, a natureza tem fruta, hoje, tem cereal, tem outras coisas. Se você pegar Sinop hoje, de cada 100 pessoas que você conhece, vou chutar bem alto, pelo menos 30 pessoas possivelmente tenham um animalzinho silvestre. Já teve, né? Ou já teve, né? Então, jabuti, nós estamos de olho, né? E todas as denúncias que chegam, nós, junto com a SEMA, né, vamos até o local. Então, você que tem aí na sua casa um papagaio,
tem arara, jabuti ou qualquer outro animal silvestre, faça a devolução voluntária para que você não tenha consequência, né, jurídica, multa. Ou tente ficar legal perante a SEMA, né? Tá, mas não existe, Lu, essa é a discussão. Qual que é a forma legal? A forma legal é você comprar de um criadouro, né, registrado, que já foi criado lá. Né? Eu acho que assim, a partir do momento que você tirou ele da natureza, né, do habitat dele, né, ou você devolve ele para os órgãos responsáveis para se reenquadrar novamente. Muitos desses animais não tem como voltar, mas aí nós temos as pessoas que cedem, por exemplo, a Luciane hoje tem a guarda de alguns animais, né? Mas por quê? Ela foi orientada como cuidar desses animais. Então, é importante que a população fique atento a isso, né? Porque na hora que nós batemos lá na sua porta, você vai falar assim, a PANS agora está me perseguindo. Não, nós estamos avisando. Faça a devolução, né? Entre em contato com a SEMA, entre em contato com a PANS, né? E faça a devolução voluntária para que você não tenha isso. Né, porque assim, ó, hoje é de R$500 a R$2.500 a multa, né? E se o animal tiver em condições de maus tratos, né, como asa cortada, outra, aí tem também a possibilidade de prisão, infelizmente pequena, né? De 6 meses. Aumenta. Isso. Não, ele entra no Código Ambiental de 1998, então é de 6 meses a 1 ano de reclusão, mais a multa de R$500 a R$2.500, mais a dor de cabeça que você vai ter aí correndo um processo. Então é importante, né, ressaltar para as pessoas que manter ou criar animais silvestres em casa, em ambiente de cidade, é crime e existe punição séria para isso. Sim, existe, nós estamos de olho. Legal, isso é muito O nosso importante. lema é cadeia para maus tratos, independente qual seja o animal. É o tema da camisa de vocês aí, né? Super bacana. Lu, agora eu quero entrar num assunto super especial também, mas que também tem um critério ali, né, de sim, não e sim. Uma coisa muito importante que eu sei que vocês fazem, que primeiro é a reabilitação dos animais, né? Isso é uma coisa muito, muito bacana. E vocês também têm o projeto de adoção de animais, né? Conta pra gente um pouco como que funciona, quais são os critérios necessários para que uma pessoa possa adotar um animal de maneira legal, principalmente, né? Conta pra gente um pouco como que funciona isso aí. Nossa, a adoção é o nosso maior objetivo, né? É reintegrar esse animal a uma família. E a gente quer que essa adoção seja da maneira mais tranquila e mais feliz possível. Então a gente sempre procura famílias, as melhores famílias. Pessoas que vão realmente cuidar, que tem um quintal fechado, que tem condições de cuidar, que não vão, no primeiro momento, já vão abandonar esse animal, que vão levar no veterinário quando for necessário. Para isso, a gente faz uma entrevista com essas pessoas. Legal. E, geralmente, em 90% dos casos, a gente faz visita na casa da pessoa. Para ver se adequa às condições de... Porque, infelizmente, a gente não pode... nós não conhecemos todo mundo e a gente aí tem critérios para seguir, que são normas da associação, e uma delas é a visita na casa. Legal. Onde o quintal tem que ser fechado, murado, cercado, de alguma forma é para conter o animal dentro de casa. Conscientizar essa pessoa que ela vai ter um gasto com esse animal, que esse animal tem que ter um local de abrigo. Para nós era bom se dormisse na cama com o dono, mas como nem todos, né, gosta de dormir com o cachorro igual nós, então a gente já acha bom se tiver um abrigo, né, pelo menos um abrigo para esse animal. Até porque, Paulo, nós estamos transferindo a responsabilidade que nós assumimos, né? Uhum. Eu uso esse termo porque assim, quando nós resgatamos eles, nós assumimos um compromisso, né, da integridade desse animal, da saúde dele. Então nós estamos transferindo ele, lógico, né, para essa pessoa. E a pessoa precisa entender que ela tem responsabilidade sobre uma vida. Exato. É a mesma coisa. Você fala assim, mas você vai comparar com uma criança? Sim, porque você vai ter que integrar ele na sua família, vai ter que integrar ele no dia a dia. Então precisa saber se você está apto a isso ou não. Exatamente. E acontece muito das pessoas adotarem e aí falar assim, eu vou mudar para um apartamento e aí o cachorro não cabe. Esse é um grande problema, né? Mas eu não então, vejo ninguém doando filhos. Então, É verdade. Eu vou morar para você vai apartamento. mudar,
escolha um local onde seu cachorro caiba. Bacana. Né? Isso é inadmissível, esse tipo de coisa. Show de bola. Lu, então assim, a PANS, ela tem esse trabalho também, né? Não somente o cuidado com os animais, né? Mas também tem esse cuidado pós-doação, né? Que exige uma série de critérios a se seguir, né? Que essa pessoa realmente tenha essa responsabilidade, que ela assuma esse compromisso, né? Uhum. E sei que vocês também têm um projeto de feira de adoção, né? Em algumas datas. Né? Uma vez por mês. Uma vez por mês, né? Em alguns determinados pontos da cidade, né? Sim. Não são sempre nos mesmos locais, né? São pessoas que nos procuram, né? Nós procuramos também, mas muitas vezes elas nos procuram para fazer feira no local. O próximo local que a gente vai fazer agora é no Shopping Sinop. Show de bola. E, bom, a pessoa conseguiu, né, fazer uma adoção de um animal, há esse cuidado que vocês têm, né, de conferir realmente se a pessoa tem essa responsabilidade para cuidar desses animais. Bacana, conseguiu um dono bacana, o dono está cuidando, legal, show de bola. Mas eu sei que também a instituição, lógico, assim como qualquer outra, ela também existe, passa por uma série de dificuldades também, né? Eu gostaria que você fizesse uma explanação para a gente um pouco sobre algumas coisas que para vocês surtem uma certa dificuldade. Eu sei que vocês também têm um grupo de apoio de pessoas que fazem parcerias lá, como são voluntários, né? E também tem a parte do site de vocês, né, que tem muita informação super bacana, que eu acompanhei lá, tem muita coisa legal. Eu acho que vale a pena o pessoal também de casa acessar o site da PANS, né? O Instagram também tem muita coisa. Eu vi algumas fotos lá no Instagram de vocês, lá de alguns bichos lá, que realmente eles estão muito judiados mesmo, né? Mas fala pra gente assim, como que funciona, por exemplo, é possível, se eu quiser, por exemplo, eu posso chegar lá e pedir para vocês, falar, olha Lu, eu posso ser um voluntário dessa instituição, eu acho bonito, eu gosto do tema, eu gosto do assunto, como que funciona? Nossa, é muito importante para nós. Na verdade, todas as coisas que você falou são super importantes. Ser voluntário, ser um doador mensal ou da maneira que melhor convier. Todas essas coisas para a PAN são muito importantes. Tudo é bem-vindo, né? Nós temos um trabalho de banhos todas as tardes. Legal. E banhos nos animais. Porque como são muitos animais, o funcionário em si da PAN não consegue. Então a gente sempre procura voluntários para dar banho todas as tardes. Temos a caminhada nos sábados, que é para desestressar os animais. Então aos sábados nós temos um grupo da caminhada, que é um projeto que uma voluntária criou, teve a ideia, né? E tem dado certo, tem dado muito certo. Então há um grupo de pessoas lá que se oferece para caminhar com esses animais, sai andando para desestressar os animais. Show de bola. E fora isso, nós temos os voluntários que a gente precisa nas feiras de adoção, nos eventos que a gente faz eventualmente na cidade, bazar, desfile, essas coisas. E tem as campanhas de doação de cupom fiscal e doe sua nota fiscal, que é o cadastro do CPF. São duas campanhas distintas. Tem aquelas pessoas que não querem cadastrar o CPF para estar ajudando especificamente uma instituição. Essa é uma campanha. E tem a campanha de doe seu cupom fiscal, que é onde você não precisa colocar CPF. Então, nós distribuímos urnas na cidade, em vários pontos, onde a gente está recolhendo e cadastrando esses cupons fiscais. Por isso que é tão importante, porque existem grande parte dos locais que emite obrigatoriamente o cupom fiscal. Então, pega esse cupom fiscal e doe para a PANS, Legal, isso é que para nós é muito importante. Para você, para a pessoa que está pegando esse cupom, não vai mudar nada, mas para nós vai mudar muita coisa. Está contribuindo, né? E não está tirando nada do bolso dela. Talvez, né, as pessoas pensam que é simplesmente um cupom, uma nota simples, mas ela pode amassa e joga beneficiar, fora. né? E para nós é importante. Isso é importante. Então, esse foi um programa do governo do estado do Mato Grosso, que já existe no estado de São Paulo, em outros estados existe há muito tempo. O governo do estado do Mato Grosso começou com isso faz 2 anos. 2 anos. E
para nós tem sido muito importante. Então, para as pessoas que estão ouvindo, doe seu cupom fiscal para a PANS ou cadastre seu CPF lá e escolha a nossa entidade. Legal. Porque toda ajuda é bem-vinda, né, Lu? Fora isso, nós temos o Pix, que é uma Site, ajuda, né? E temos também através do PagSeguro, que é a doação através do cartão de crédito. Legal. Que você cadastra lá o teu cartão de crédito e faz uma doação mensal. A sua escolha. Você pode ser um amigo da PANS, pode ser um padrinho. Existem várias formas de doar Doação, de acordo com a vontade e com a disponibilidade de cada um. Entendi. Então, assim, quem tiver interesse em poder ajudar a PANS, né? Não importa o valor, né? Não importa o valor. Desde que seja de Tem bom coração, pessoas, né? que estão fazendo, eu observo muito e eu valorizo muito isso. É claro que para nós, quanto mais melhor, mas assim, eu valorizo muito as pessoas que fazem Pix de R$5. É aquilo que ela pode ajudar. Exato. Sabe, eu acho o máximo isso, porque às vezes uma pessoa que tem muita condição, que poderia fazer um Pix, sei lá, de valor expressivo, ela não faz nenhum Pix. Sabe? E aquela pessoa que tem pouca condição, ela pensa, não, mas eu vou poder ajudar com isso, então eu vou fazer. O que é muito, né? É muito para ela. O que para muitos é pouco, para poucos é muito. Exatamente, exatamente. E ali, somando aquilo, para nós vai se transformar em muito. Com certeza. Sabe? Se todos doassem R$5, para nós resolveria o problema. Legal. Lu, eu vou até dizer para vocês, a gente vai deixar aqui nesse vídeo, tá? Um QR Code para quem queira fazer doação para vocês, de coração, de fato, não importa o valor, mas que seja de coração, porque sabe que esse dinheiro vai ser bem administrado, vai ser em prol dos bichinhos nossos aqui da cidade. Então, no nosso vídeo aqui vai ter em algum do canto aqui, a gente vai deixar um QR Code que você pode escanear e vai cair diretamente no site da PANS ou diretamente no Pix da PANS, tá? E aí vocês podem fazer aí a doação do valor que quiser, que achar que pode, para poder contribuir. Lu, eu queria pedir para você e para o Daniel, se vocês querem deixar uma mensagem para o pessoal de casa, de conscientização, tá? Eu sei que o trabalho de vocês são incríveis e tenho certeza de uma coisa. Hoje, por se tratar do nosso primeiro programa, muito agradecido pela presença e o tempo de vocês, eu quero dizer que essa conversa ela não encerra hoje aqui. Esse é um assunto que a gente vai estar conversando periodicamente, tá? Porque é um assunto que comove muitas coisas, né? Então, talvez o tempo hoje seja um pouco mais curto, mas numa próxima etapa a gente já vem com muito mais conteúdo importante, não é, Lu? Muito mais novidade, muito mais coisa legal. A gente vai mostrar imagens também da nova sede da PANS, vamos fazer um negócio super bacana. E eu quero pedir para você, Lu, para você, Daniel, deixa uma mensagem pro pessoal de casa, tá? Para conscientizar realmente o bem-estar do quanto é importante cuidar dos animais, né? Olha, da minha parte, eu teria 1000 coisas para falar, mas eu vou falar uma que eu considero, assim, muito importante. Adote, não compre. Legal, isso é muito importante. Bom, eu costumo dizer que o homem, ele clama pela misericórdia de Deus, mas ele não tem piedade dos animais na qual nós somos os deuses desses animais. Cada animal, ele nos vê, né, como um Deus. E pedir, né, para que as pessoas tenham mais consciência, né, tenham um olhar especial para cada animal. E, assim, se você não precisa levar o animal para sua casa, entendeu? Mas trate dele onde ele está, né, publique fotos, divulgue, e já é uma forma de você estender a mão, né, para essas criaturas. Quero agradecer, Paulo, pelo convite, agradecer ao nosso amigo aí, Thiago, e dizer que a PANS, ela é nossa, a PANS é de Sinop, né? A PANS não é da Luciane, a PANS ela é da população, né? E é importante que a população venha fazer parte, né, desse projeto da nova PANS. E conheça o projeto. Então, para quem tiver mais interesse, né, Lu, em saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês, o trabalho da PANS, o trabalho da Lu, o trabalho do Daniel, a gente vai deixar aqui no site, aliás, no nosso vídeo também, tá? O endereço o Instagram para vocês estarem acompanhando do Daniel, o Instagram da PANS e o Instagram também da Lu, tá? Ali existe uma série de materiais que vocês podem estar acompanhando e conhecendo um pouco mais sobre eles também, tá bom?
Fico muito agradecido por vocês aí conseguirem esse tempinho para nós. Para Nós nós é que muito agradecemos. importante mesmo, é muito importante esse primeiro passo que a gente está dando, tá? E como eu disse para vocês no início da entrevista, não existia e não existirá um melhor início de programa se não fosse trazer vocês aqui para apresentar para o pessoal de Sinop. Eu gostaria de estar brindando com vocês aí para a gente encerrar a nossa entrevista e dizer que quem gostou, cai para dentro. Cai pra dentro. Não é? Sucesso. E Isso desejamos aí. sucesso para vocês, né, nesse novo projeto. E nós estamos de portas abertas. E a gente vai estar numa próxima aí, né, Lu? Com certeza. Numa próxima reunião a gente vai estar falando Nós sobre estamos aí. coisas Só mais chamar. importantes. E quero dizer para vocês aí de casa que numa próxima vez que o Daniel estiver aqui, ele vai trazer um personagem muito importante que a gente vai conhecer ele, não é? É o Estopa. Estopa. É isso aí, Famoso. o famoso Estopa, tá? Então aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, para quem estiver um pouco ansioso em conhecer o Estopa, é só entrar também no Instagram do Daniel, que lá vai ter o nosso querido Estopa Tem o lá. Instagram dele também. Tem o Instagram Tem o dele, né? Instagram Você dele. sabe qual que é o Instagram dele? Estopa com mascote. Estopa, o cão mascote. Thiago, arroba Estopa, o cão mascote. É incrível, cara. Ele, celebridade. Ele tá? incorporou o Ele personagem. incorporou. E ele vai estar aqui nessa mesa com nós aí no futuro próximo, né, Daniel? Vamos sim. Obrigado, então, pessoal. Acompanhem nas nossas redes sociais, através do YouTube, através do nosso Instagram, através do nosso Facebook, tá? Abaixo do nosso vídeo aqui está as informações, você pode acessar e seguir as nossas páginas e a gente vai ficar super contente com o apoio de cada um de vocês, beleza? Muito obrigado. Hoje a gente encerra mais um podcast aqui, primeiro, e assim vai vir muitos outros melhores. Valeu? Valeu. Legal.